Aleluia, aleluia, em honra e louvor nós iremos cantar ao Senhor. Pessoal, mais uma vez, dando continuidade ao nosso estudo do curso básico de Teologia Bíblica. Estamos na lição 12 e nós vamos dar início hoje na primeira parte de duas lições que vão falar sobre o dízimo e as ofertas no Antigo Testamento. Essa primeira parte nós vamos observar como era, e a segunda parte, que será na semana que vem, né? Nós vamos falar sobre como é que funciona isso no Novo Testamento. Tá bom? Espero que a gente consiga realmente compreender o que Deus espera de nós nesse assunto. Tá ok? Eu diria que, mediante tantas coisas que já falamos, deve transcorrer de um modo mais tranquilo, né? Bom, iniciamos dizendo: tragam seus dízimos, recebam as bênçãos de Deus, não é? É o que diz hoje o discurso moderno relacionado a esse assunto, né? Agora, é esta, hoje em dia, a vontade de Deus? É esta? As pessoas religiosas, hoje em dia, ouvem muita coisa a respeito do dízimo. Os pregadores frequentemente citam Malaquias 3, de 8 a 10, para impor medo nas pessoas e encher os cofres das suas igrejas. É para isso que serve o dízimo hoje, tá bom? Então, nós vamos observar Malaquias, capítulo 3, dentro do contexto do profeta, e tentar entender por que ele disse aquelas palavras. Porque ele disse, mas dentro do contexto, por que ele disse aquelas palavras, tá bom? Espero que a gente realmente possa compreender. Mas essas são as palavras, olha. Pode o homem roubar de Deus? Contudo, vocês estão me roubando. Ele vai dizer. E ainda perguntam: como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de maldição, de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Não é? Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-se à prova, ou ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Então, é esse o trecho usado. Mas abre em Malaquias capítulo 1. Dá uma olhadinha lá para você ver. E aí a gente vai falar das razões destas palavras, e aí depois eu vou seguindo normalmente. Malaquias capítulo 1. E você que vai dar as respostas para mim, tá bom? Porque você é plenamente capaz de compreender. Mas por que às vezes a gente aceita a imposição de medo dos falsos profetas? Porque a gente não lê, a gente só ouve. Então vamos começar a ler. Malaquias capítulo 1, verso 1. Preste atenção. Dentro do contexto, uma advertência. Palavra do Senhor contra quem? Israel, por meio de Malaquias. Então, para quem o profeta está falando primeiramente? Se tiver algum ensino para nós vamos observar. Mas primeiramente está falando para quem? Para a nação de Israel. Agora, segue comigo, no capítulo 1 ainda. No verso 6. O filho honra seu pai, e o servo seu senhor.
Se eu sou pai, é Deus dizendo, né? Onde está a honra que me é devida? Se eu sou Senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta ao Senhor dos Exércitos. A vocês, sacerdotes, são vocês que desprezam o meu nome. Então, em primeiro lugar, a advertência é para Israel, mas o grupo específico, primeiramente, que está sendo chamado a atenção, quem é? São os líderes da nação, a princípio, tá bom? Continuando. Mas vocês perguntam, de que maneira temos desprezado o teu nome? Qual é a maneira? Qual é a maneira? Alguém fez uma pergunta, né? Hoje em dia, existem as campanhas nas igrejas, onde todo fim de culto, na campanha, os irmãos recebem um envelope para dar mais uma quantia de dinheiro. Pois é um negócio, viu, Giovana? Bom, e vale frisar, aqui foi a Giovana, e vale frisar aqui, que nós já dizemos quando é que tem que ser feito, não é? Então, guarde isso, porque vai ser útil, tá bom? Mas, enfim, é negócio. E eu não tenho muito... Eu quero só falar o que a Bíblia diz. Então, preste atenção no que a Bíblia diz, para a gente entender mesmo, tá? Aí, no verso 7. Como é que eles estão deixando de fazer a coisa? Como é? Trazendo comida impura ao meu altar. E mesmo assim ainda perguntam, de que maneira te desonramos? Ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível. Na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal algum. Tentem oferecê-los de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Tá bom aí. Agora, você percebeu que a questão aqui não é que eles não estão fazendo? Vocês perceberam isso? Quem percebeu isso? Levanta a mão aí, eu coloco assim, eu percebi. Não é que eles não estão fazendo. Qual é o problema, então? Qual é o problema? Isso, obrigado, Adriana. Então, qual é o problema? Se você percebeu, e o problema não é que eles não estão fazendo, isso, opa, agora maravilha, paramos a aula, já entendeu, terminou a aula, já entendeu. Então, você já entendeu. Pois chegou uma enxurrada aqui de comentários. Gente, é isso mesmo, olha. Estavam fazendo de qualquer jeito, de forma errada, de qualquer forma, da forma inadequada. Estou lendo o que vocês escreveram aqui. Gente, é isso. Então, a questão aqui, eles não estavam fazendo o dízimo. Mentira! Mentira! Eles estavam fazendo sim, só que estavam fazendo de qualquer jeito. Deus não aceita a oferta de qualquer jeito. Então, nós precisamos aprender como fazer. No Velho Testamento era de um modo, no Novo Testamento é de outro modo, tá bom? É sobre isso que nós vamos falar. Nossa, que maravilha. Fiquei contente, viu? De você ter percebido. Bom, Deus exige nossos dízimos hoje em dia? Vamos ver. Vamos ver. Porque se Deus exigir, gente, a gente vai ter que fazer. Agora, se Deus não exigir, nós temos que aprender como fazer as nossas ofertas, tá bom? É isso que nós vamos tratar. Espero que ajude. Bom, não há dúvida que Deus exigiu o dízimo na Bíblia. Mas, para entender sua vontade nos dias de hoje, precisamos examinar as passagens que discutem o dízimo. Tá bom? Então, nós vamos fazer uma pesquisa, eu diria breve, porque o assunto ele é amplo, mas nós vamos ser objetivos. Nós vamos tratar do assunto da forma que nos ajude a entender
como era praticado. E se nós praticamos hoje, se está em sintonia com aquilo que Deus pediu. É isso que nós vamos fazer, tá bom? Então, nós vamos ver o dízimo antes da lei de Moisés, o dízimo na lei de Moisés, e vamos ver o dízimo no Novo Testamento. Esses dois primeiros, eu espero ver hoje. Vamos ver se vai dar tempo, né? Então, vamos lá. O dízimo antes da lei de Moisés. Está vendo essa palavra estranha aí, não tá? Essa aqui, ó, é maaser. Maaser. Maaser quer dizer dízimo, tá? Então, antes que Deus revelasse uma lei escrita a Moisés para governar os descendentes de Israel, nós encontramos duas ocasiões quando homens deram ou prometeram dízimos voluntariamente. Duas ocasiões. Nós vamos ver isso já já. Mas antes gostaria de fazer algumas observações. Olha, isso aí você não tem aí. A palavra maaser é a palavra para dízimo. Ela tem uma raiz, em sua raiz, ela traz essa ideia de acumular, pagar, e entregar. Tá bom? Essa é a ideia da palavra dízimo, a 10ª parte, tá bom? Assim surge uma pergunta: como é que você acumula? Acumula, não é? Algo que você dá, que você entrega. Como é que faz isso? Porque o que está por trás do dízimo é essa ideia de acumular, entregar, tá bom? Então, como é que você acumula algo? Entregando, dando, não é? Então, porque essa entrega, se você compreende o que está fazendo, né? Eu estou falando aqui dos israelitas, né? Tá bom? Mas se você entende o que está fazendo, faz com que você lembre de Deus, compreendendo que esse ato é para ajudar o próximo, expressando sua fé e confiança em Deus e reconhecendo nossa humanidade. Ou seja, somos necessitados de Deus e uns dos outros. Você lembra que eu falei há pouco da palavra oferta? Ou melhor, da palavra comunhão, o significado? Então, quando você dá, quando você entrega, você está mostrando o valor que você dá ao próximo e a comunhão que você tem com ele. Consequentemente, você está valorizando a sua comunhão com Deus. Essa é a ideia por trás do dízimo. Tá bom? Era bom que as pessoas compreendessem isso, né? Para não ficar cobrando do jeito que eles fazem. Agora, para Israel, é isso que nós vamos ver. Para Israel, tornou-se uma obrigação. Nós vamos ler esse trecho depois. E com um propósito específico, gente. Eu espero que você entenda isso. Para Israel, tornou-se uma obrigação com um propósito específico, que era atender às necessidades dos levitas, estrangeiros, órfãos e viúvas. Mas o dízimo em si, ele tem uma natureza bem restrita. Então, é isso que nós vamos ver. Mas antes, vamos observar os dois casos que ocorreram antes da lei de Moisés. Vamos observar os dois casos. O caso de Abraão. Então, vamos lá. Depois do resgate de pessoas e de bens que tinham sido tomados de Sodoma e Gomorra numa guerra, Abraão deu um dízimo a
Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo. Veja bem, Abraão deu. A grande pergunta é: quem pediu? Tá bom? Olha o texto aí. Então, Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho, e abençoou Abraão, dizendo: bendito seja Abraão, pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo. O rei de Sodoma disse a Abraão: dê-me as pessoas e pode ficar com os bens. Mas Abraão respondeu ao rei de Sodoma: de mãos levantadas ao Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, juro que não aceitarei nada do que lhe pertence, nem mesmo um cordão ou uma correia de sandália, para que você jamais venha dizer: eu enriqueci Abraão. Nada aceitarei, a não ser o que meus servos comeram, e a porção pertencente a Aner, Escol e Manre, os quais me acompanham, que eles recebam a sua porção. Então, um caso bem específico, onde o dízimo foi praticado de forma voluntária. E veja bem, não resultado de esforço de trabalho, mas sim despojo de guerra. Deu para entender? Então, guarde isso, tá bom? Guarde isso. Guarde isso. Então, neste caso, também Deus não nos revelou, e não falou se era um costume de Abraão dar o dízimo de tudo que recebia. Nós não temos essa informação, e temos que respeitar o que está escrito. Se houve alguma lei por trás disso, exigindo que Abraão desse o dízimo, as escrituras não relatam. Então, o que nós temos aqui é uma ação voluntária. Esse é o ensino. Então, se você pratica de forma voluntária, então você pode estar praticando de forma adequada. Pode, se Deus pediu, tá bom? Agora, se houver obrigação, isso diz respeito a outra situação que nós vamos ver ainda, tá bom? As pessoas que alegam algum tipo de lei geral do dízimo, de tal exemplo, estão ultrapassando a palavra do Senhor. E nós temos o ensino de Deus para não ultrapassar o que está escrito. Lembra disso? 1 Coríntios capítulo 4, verso 6. Tá bom? Nós temos também um outro caso, que é o caso de Jacó. O caso de Jacó. Jacó, o neto de Abraão, prometeu, veja bem, prometeu, Deus não pediu, mas ele prometeu devolver a Deus 10% de sua prosperidade, tá bom? Estes dízimos parecem ter sido voluntários, e não obrigatórios. Então, não há registro, nesse período, de qualquer mandamento da parte de Deus a respeito do dízimo antes do tempo de Moisés. Tá bom? Não há registro. Então, nós dizemos que essa forma de praticar o dízimo, ela foi estritamente voluntária. Duas coisas que nós vemos antes da lei, que foram praticadas, vamos dizer assim, pelos descendentes de Abraão. A circuncisão, porém a circuncisão ela foi um mandamento dado por Deus e foi ratificado na lei. Tá bom? Isso é Gênesis 17. Lá foi mandamento, Deus mandou. Mas nós temos também a prática do dízimo voluntário,
que depois foi tornado obrigatório na lei de Moisés, tá bom? Mas nós temos que ver como era essa prática naquele período, tá bom? Então, Jacó, esse é o texto de Gênesis, tá bom? Esse é o texto de Gênesis. Ele fez um voto dizendo: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus. E de tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. Então, estes dois exemplos mostram que o princípio do dízimo, antes da lei, ou antes que a lei fosse dada por intermédio de Moisés, era estritamente voluntário, tá bom? Não obrigatório, mas voluntário. E nesse caso, Jacó se colocou como obrigação para ele, tá bom? Através de um voto. E na era da lei, como funcionou o dízimo? Porque nos patriarcas era voluntário. Mas na lei se tornou obrigação. Tem uma pergunta da Giovana. A lei do dízimo surgiu, então, com base nestas ações voluntárias? Olha, Giovana, nós podemos dizer que sim, tá ok? Por alguma razão, Deus não explica todos os detalhes, nós temos que respeitar, tá bom? Mas nós vemos essa prática voluntária e depois essa base se tornou obrigatória na lei de Moisés, porém com algumas observações, que é isso que a gente vai ver agora, tá bom? Mas eu acredito que é possível sim, tá bom? Então vamos lá. Primeiro nós dizemos que é indiscutivelmente claro. Ninguém está negando a prática aqui no Antigo Testamento. Mas vamos ver se isso entrou na Nova Aliança, tá bom? É indiscutivelmente claro que Deus ordenou o dízimo na lei que ele deu através de Moisés. Dizemos então que o dízimo ele foi parte da lei do Velho Testamento e foram mandamentos, não é opcional, mandamentos dados aos israelitas. Não tá aqui, ó, essa daqui. Aos israelitas. Espero que você anote aí, tá bom? Então, foi dado aos israelitas. Eu vou insistir nisso para você entender como funcionava, ok? Seguindo, olha. Todos os dízimos da terra, seja dos cereais, das frutas, pertencem ao Senhor, são consagrados ao Senhor. Se um homem desejar resgatar parte do seu dízimo, terá que acrescentar 1/5 ao seu valor. O dízimo dos seus rebanhos, 1 em cada 10 animais, que passem debaixo da vara do pastor, será consagrado ao Senhor. O dono não poderá retirar os bons dentre os ruins. Você lembrou de Malaquias agora ou não? Espero que tenha lembrado, né? O que estava acontecendo na época de Malaquias? O que é bom fica para mim, o que não presta dá para Deus. E Deus falou, tenta dar isso para o governador para ver se ele aceita. Não é? Não é para fazer isso, nem qualquer troca. Se fizer alguma troca, tanto o animal quanto o substituto se tornarão consagrados e não poderão ser resgatados.
São esses os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés no Monte Sinai para os israelitas. Tá bom? Espero que você tenha acompanhado essa observação. Opa, voltando. O dízimo era direcionado ao sustento dos levitas. Esse é um dos propósitos do dízimo. Lembra que nós falamos inicialmente? Era para sustentar a parte religiosa do templo. E era direcionado ao sustento dos levitas, que não tinham terra. Não tinham terra. É a tribo que não recebeu herança em Israel. E a sua herança era o Senhor. Tá bom? Então, o dízimo tinha esse propósito, de atender às necessidades dos levitas, que eram os sacerdotes do Velho Testamento. Ou seja, os que faziam serviço no templo, tá? Espero que você compreenda isso e entenda que hoje não tem mais levitas. Imagina um brasileiro levita. Não faz o menor sentido. Olá, pessoal. Edivaldo, mais uma vez. Terminamos a primeira parte da nossa lição e quero incentivar você a dar continuidade no nosso curso, assistindo as próximas partes desta lição e assim nós possamos continuar crescendo juntos na graça e no conhecimento do nosso amado Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. Aleluia, aleluia, em honra e louvor nós iremos cantar ao Senhor.